movimento, o ato ou efeito de um objeto mover-se ou deslocar de posição em um determinado plano. Esse fenômeno impressiona e estimula a curiosidade das pessoas desde os primórdios da humanidade. Não é à toa que na Grécia Antiga já eram iniciadas as discussões sobre movimentos e a criação de conceitos relacionados a esse fenômeno. A maioria ainda não muito bem definida, por ainda estar no início desses estudos. Esses conceitos só passaram a ser muito bem categorizados após Isaac Newton, mas não acho que essas definições foram todas criadas por ele. O próprio Newton afirmava que se apoiava em ombros de gigantes, como Galileu e Kepler. Mas é inegável que em seus inéditos ensaios sobre a física, ele foi uma das primeiras pessoas a discutir, elaborar e sintetizar alguns dos temas básicos relacionados à matéria e, entre eles, o movimento. Enfim, ao pensar em movimento, é necessário também pensar em força. Afinal, o movimento só acontece se uma força externa exercer influência sobre um corpo antes em repouso. E um corpo em movimento só deixa de se movimentar pela existência da resistência de demais corpos em repouso. Mudança que pode ser imediata ou gradual, dependendo da relação de massa e dimensão entre os corpos. Claro que em tudo isso em condições ideais. Tendo base nessas ideias, imediatamente lembramos do fenômeno de inércia. Didaticamente, essa situação é definida como a tendência natural de um objeto em resistir à alteração em seu estado original de repouso ou de movimento, assim como discutido anteriormente. A inércia pode ser representada por uma pessoa dentro de um carro. Ao acelerar, o indivíduo está sendo jogado contra o banco e, ao frear bruscamente, ela é levada em direção oposta, uma situação que a maioria das pessoas já vivenciaram. Ao observarmos com um olho mais crítico, percebemos que o carro, ao acelerar, exerce uma força sobre o corpo humano e, ao frear, esse corpo que estava em repouso faz resistência contra a direção do movimento anterior, ainda que leve por conta das diferenças de massa. Ou seja, o corpo inicialmente não está participando do movimento de aceleração produzido pelo motor. Sendo assim, após frear, o corpo perde essa disputa. Daí vem a sensação de estar sendo jogado contra o banco. Já que assim, como ele não participou do processo de aceleração, ele também não está participando do processo de freamento. Essa situação leva alguns físicos a discutirem se a inércia é uma força real ou uma pseudo-força. Acreditamos que ela seja uma força falsa. Não necessariamente somos donos da verdade. Mas agora vão alguns argumentos que confirmam nossa afirmação. Retornando ao experimento do carro, notamos que as forças não vieram do nada. A primeira que move o carro, em um determinado sentido, move também o corpo que está contido dentro do carro. Logo, a força exercida pelo motor, que luta contra outras centenas de resistências para mover o automóvel, tem também a capacidade de alterar o estado de repouso do corpo para o estado de movimento. Com isso, entendemos que a inércia é meramente uma característica da matéria de resistir a mudanças, já que o movimento do corpo foi dado pela aceleração e não por uma força inercial. Isso também é confirmado na situação oposta. A resistência do corpo em deixar de se mover não é dada por uma força inercial oposta, é meramente matéria resistindo a outra troca de estado de movimento. Em condições ideais, o corpo permaneceria em movimento infinitamente, mas a resistência do ar, o atrito, a gravidade e outros elementos como o painel do carro ou cinto de segurança impedem que isso aconteça. A relação entre repouso e movimento não acontece de forma desarticulada, mas sim por pequenos e grandes estados inerciais que agem entre si mesmos, a favor ou em oposição. Depois de apresentar esses argumentos, é evidente que todo esse processo continua sendo fruto da aceleração que o carro impôs sobre a matéria. Logo, ainda que haja vários cientistas e teóricos que persistam na ideia de que a inércia é uma força legítima, na verdade, ela é apenas um termo utilizado para representar uma característica da matéria, uma pseudo-força. O estado de movimento persevera e não necessita de um agente para isso.